Olá, meus irmãos, mais uma gira virtual, mas na presença de Deus, na presença dos nossos guias e protetores. Hoje, nossa sessão de mesa, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a proteção, a fortaleza, o amor, a paz, a saúde, a esperança e a fé. Quem se sentir confortável pode separar uma garrafinha de água para ser fluidificado ao longo da prece, ao longo da gira. E também, se vocês quiserem colocar algum parente, algum familiar, algum amigo ou a si próprio na estrela para potencializar as vibrações de amor, de carinho e proteção. Vamos rezar a nossa prece de Cáritas. Visualizem cada palavra dessa prece, cada frase, cada sentido e se mantenha presente nessa oração, pois é uma oração completa e muito valiosa para o momento que nós estamos vivendo e também em qualquer momento da nossa vida. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, sobre aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do trabalho junto com vocês e dedicando esse tempo que é precioso, que é um tempo também de praticar a caridade fora do templo religioso e tá tendo a oportunidade de aprender e passar alguma coisa para vocês, algum ensinamento, alguma informação que possa trazer conforto, carinho e segurança nesse momento em que todos nós passamos esse distanciamento, né? Passamos por esse distanciamento social em prol da nossa segurança e da nossa melhoria planetária. E de antemão, gostaria de estar passando as informações
que são de praxe, né? Que 24 horas antes da sessão, seja física ou não, a gente tem que preservar o nosso corpo, evitando o consumo de carne vermelha, evitando alimentar pensamentos negativos e evitar o consumo de álcool e evitar o fumo também. E é isso. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre dois assuntos. Um que eu já falei anteriormente, mas vou passar de forma mais ampla hoje, que é a questão da mudança planetária, mas vou estar focando na pluralidade dos mundos. E vou falar também da evolução do espírito, tá bom? Eu vou linkar dois conteúdos, a pluralidade dos mundos e a evolução do espírito. E vou começar falando sobre os espíritos. Por quê sobre os espíritos? Porque nós, como os espíritos encarnados nesse plano, que atualmente é o planeta Terra, que está passando por uma transformação planetária, nós estamos dentro de uma classe de espíritos. Uma classe que separa a gente dos espíritos superiores e dos espíritos puros. A maioria de nós estamos na terceira classe, que eu vou falar o que é isso. Por que essa diferenciação de classe? Essa diferença ocorre porque, primeiro, que há uma categoria de espírito. Nem todo mundo está na mesma categoria, como nem todos os espíritos estão dentro do mesmo planeta. Há uma separação de categoria de espíritos e há uma separação de categoria de planetas. Isso porque Deus é justo. E Deus é muito inteligente. Ele é tão inteligente, tão justo, que ele dá a seguinte opção para a gente. Olha, você tem a morada que merece. Se o seu grau de inteligência é uma inteligência primitiva, não porque você quer, mas por uma questão evolutiva, você vai morar num planeta primitivo e com a evolução do seu espírito você vai ter ferramentas para poder mudar de morada. Então, a evolução espiritual, ela ocorre através de uma lei chamada Lei do Progresso. Já falei um pouco sobre essa lei. E essa lei é uma marcha que não para. Segue uma marcha que não para. Todo mundo vai progredir. Desde do mais simples espírito, do mais simples ser vivo, até a pessoa que a gente considera mais evoluída atualmente, até chegar a um espírito puro. O único grau de evolução que cessa é o grau do espírito puro. Porém, isso não significa que cessa as atribuições e as responsabilidades. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais responsabilidade ele tem. Mas vamos lá. Quais são essas classes de espíritos? Temos 3 classes. Temos a classe dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos espíritos imperfeitos, tá? E a gente pode colocar isso em 3 ordens. Quais ordens são essas? Primeira ordem, espírito puro. São os espíritos que já alcançaram a perfeição. Não tem nenhuma influência sobre a matéria e também não tem nenhuma influência de maldade, de rancor, de sentimentos que são imperfeitos. São os puros. Geralmente chamados de anjos, querubins, arcanjos. São espíritos que estão próximos de Deus e cuidando do direcionamento da ordem divina nos planetas. Por que nos planetas e não no planeta Terra? Porque existem vários planetas, existem vários mundos, existem vários seres. Seria, como eu posso dizer, egoísmo da nossa parte dizer que a Terra é o único planeta. E não é. Tem vários, tá?
e a primeira ordem é dos espíritos puros. Estão próximos de Deus, coordenando e enviando as instruções para que os planetas passem por evolução, transformações e os moradores desses planetas recebam ajuda. E isso quebra o seguinte paradigma: morreu, descansou. Morreu, não descansou não, gente. Quem morre não descansa. E se você morrer com um grau de evolução alto, você vai para o outro lado trabalhando. Mas trabalhando de um modo que o seu grau de evolução, pureza, vai te dar uma coisa que a gente tem pouco contato aqui no planeta Terra, que é a felicidade. Os espíritos puros são aqueles que gozam da felicidade pura, do real poder da felicidade. Então, por que eu falei sobre a morte e a evolução? Porque os espíritos da primeira ordem, eles não têm a necessidade de reencarnar. Assim como também o da segunda ordem, que são os superiores, que eu já vou falar sobre eles. Então, nós temos o seguinte conceito de morte. Quando a pessoa desencarna, os antigos sempre falavam, morreu, descansou. Não, não descansou. O descanso é algo que não condiz com a lei do progresso. A lei do progresso faz com que a gente nunca descanse, mas que a gente lute em prol da evolução espiritual a fim de conquistar a verdadeira felicidade. E vamos falar sobre os espíritos da segunda ordem, que são os superiores, que são espíritos sábios, benevolentes e que a matéria não predomina sobre eles e que o desejo do bem prevalece acima de qualquer coisa. Essa segunda classe de espíritos só tem a necessidade de reencarnar se for por alguma missão em prol da evolução do planeta. Isso aconteceu no filme Nosso Lar, quando a mãe de um espírito reencarna na Terra para poder ajudar a família. E o filho que está no mesmo plano até comenta, mas a senhora não tem mais a necessidade de encarnar. Quando ele comenta isso, significa que a mãe passou da terceira ordem para a segunda, porque a terceira ordem fica na base, que é a dos espíritos imperfeitos. E esses espíritos, da segunda ordem, quando vão para o plano espiritual, quando param numa colônia, quando param em algum lugar no plano espiritual, trabalham bastante. Vocês podem ver isso claramente no filme Nosso Lar. Você que não viu o filme Nosso Lar, você que é espírita, umbandista, até de outra religião, sugiro que veja o filme, porque o conceito é muito puro, é muito claro. E principalmente o conceito de amor, caridade, paciência, perdão, reforma íntima. É um filme muito interessante. E você consegue ver bem essa classificação de espíritos e classes e grau de evolução quando André Luiz, vamos dizer, cai de paraquedas no Nosso Lar. O André Luiz é considerado, salvo engano, um espírito de terceira ordem. Não sei se evoluiu para a segunda, mas chegou no Nosso Lar com o orgulho, a raiva, a predominância sobre a matéria, a maldade, a inveja, e foi evoluindo. Teve contato com outros espíritos, teve orientação, porém, contudo, todavia, teve, vamos dizer, o privilégio ou a sorte, não sei se essas palavras cabem, de ter uma mãe muito evoluída espiritualmente desencarnada. Que essa mãe ajudou André Luiz. Porém,
quando teve a oportunidade. E qual foi essa oportunidade? Quando André Luiz, um espírito da terceira ordem, que é o espírito imperfeito, estava no umbral e fez uma prece sincera, pedindo perdão, pedindo resgate, pedindo que o sofrimento fosse embora. E através do poder da prece e do pensamento, André Luiz foi resgatado através dos espíritos protetores e foi para o nosso lar. Entenda que um espírito imperfeito, que é da terceira ordem, que tem vários tipos, tem os batedores e perturbadores, os neutros, o pseudo-sábio, o leviano, o impuro, isso tudo está no livro dos espíritos. E eu vou referenciar as perguntas depois, tá? Eu tô lendo aqui algumas coisas e falando com vocês, tá? Eu vou referenciar as perguntas, para vocês terem noção. E poderem buscar o conhecimento também, porque é um tema abrangente. Mas vou dar um exemplo. O espírito da sétima classe da terceira ordem, que é o espírito neutro, ele não está propenso a fazer nem o mal e nem o bem. Ele é neutro. Quantas vezes você já se viu nessa situação de estar no meio de um ambiente e você não fazer nem o bem nem o mal? Isso é uma imperfeição, porque para que o mal reine, basta que o bem não opere. Quantas vezes você já presenciou fatos de que uma ação, uma vontade, um exemplo arrastou outros? Exemplo, você está no ônibus lá, está na condução, entra um vendedor e ninguém quer comprar nada. Aí você chega, não, me dá, eu vou querer. Aí o outro compra, o outro compra, o outro compra. Isso é um exemplo de que uma ação arrasta outras. É um simples exemplo do dia a dia, é só você parar para notar. Particularmente eu noto bastante isso, porque são pessoas trabalhando e às vezes a pessoa entra com um vigor para fazer aquilo, entra com, a grosso modo falando, sangue nos olhos, no bom sentido, para poder estar ali na luta do dia a dia e ninguém dá bola. Aí chega um, vou comprar. Aí o outro vai, vou comprar. O outro vai, vou comprar. E aí arrasta uma multidão. Quantas vezes você já ficou nessa questão de não fazer nem o bem nem o mal? Acredito que várias. Isso é uma característica da terceira classe de espírito, que é o espírito imperfeitos. Os espíritos imperfeitos. Nós, por exemplo, somos espíritos imperfeitos. Eu falando por mim, se você se considera um espírito superior, graças a Deus. Tá? Não que o imperfeito não seja graças a Deus. Eu sou imperfeito. Tem vezes que eu sinto raiva. Tem vezes que eu tenho ideias que não são elevadas. Tem vezes que eu sou orgulhoso. Então, se você tem orgulho, você tem atitudes que são maldosas, seja mentalmente ou seja esporadicamente, qualquer atitude, isso faz você pertencer a um espírito da terceira classe. Ah, Rodrigo, está perdido, o mundo está perdido, eu sou da terceira classe de espírito, um espírito perfeito, eu não mereço o perdão de Deus. Não é isso. Porque tem gente que se vitimiza por pertencer a uma classe inferior, acha que não consegue subir. Não só estou falando espiritualmente, mas em todas as escalas da sociedade. Tá? Sendo assim, se existe um espírito imperfeito, significa que com a lei do progresso ele está apto a evoluir. Isso é algo que não dá para dizer que não vai acontecer. É um fato. Eu, você, todo mundo que você conhece vai se tornar um espírito perfeito, um espírito puro. Isso custe o tempo que custar. Vai ter duas leis trabalhando incessantemente para que isso ocorra. A lei do progresso
e a lei do retorno. A lei do retorno faz com que todas as suas atitudes retornem para você em grau igual. A lei do progresso faz com que você progrida de forma gradual e de acordo com o seu esforço. Então, um espírito imperfeito, ele vai se tornar perfeito, independente da sua vontade. Isso é um fato. Deus fornece as ferramentas adequadas para cada momento e em prol da evolução dos seus filhos. Isso aí é um fato e que demora de acordo com o Espírito. Eu vou ler uma pergunta do Livro dos Espíritos só para poder contextualizar melhor essa questão. Pergunta 97. As ordens ou graus da perfeição dos espíritos são em números determinados? São limitados em número porque entre elas não há limites de demarcação traçadas como barreira, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir em 3 principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingirem a perfeição máxima, os espíritos puros. Formam a segunda ordem o que chegarem ao meio da escala. O desejo do bem é o que predomina neles, que são os superiores da segunda classe. E a terceira classe, pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que caracteriza. Pergunta 97 dá início ao assunto, que é um assunto muito interessante para que a gente entenda que a lei do progresso está ligada diretamente à tabela evolutiva dos espíritos e à tabela evolutiva dos planetas, que eu vou falar daqui a pouco. E vou ler a pergunta 99, que reforça o que eu tentei explicar para vocês, mas a leitura é mais completa e não dá margem para dupla interpretação. Pergunta 99 do Livro dos Espíritos. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Resposta: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando lhes deparam ocasiões de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Ou seja, todo mundo que está na terceira categoria é essencialmente mal? Não, não é. Inclusive, você, eu, qualquer um no dia a dia que está na terceira categoria pode navegar entre atitudes ruins, atitudes levianas, atitudes que a gente faz certas brincadeiras tendenciosas para poder criar situações que são indesejáveis, e depois que a gente para pensar, a gente fala, caraca, que besteira que eu fiz. Então não é todo mundo ruim. Eu sou ruim por causa disso? Não, eu não sou ruim. Eu, Rodrigo, não me considero uma pessoa ruim, eu me considero uma boa pessoa, mas eu não posso falar que eu sou perfeito, ou não posso falar que eu sou superior a alguém. Não sou superior. Entender a classe de espíritos é também um meio de você não julgar ser superior ou inferior a alguém, porque você está na mesma classe. E a gente consegue entender melhor isso quando está no terreiro. Porque quando a gente está no terreiro e a gente incorpora e a gente começa a trabalhar com as entidades que estão num grau evolutivo muito superior, a gente consegue entender a pureza do espírito trabalhando em conjunto com a gente.
Porque naquele momento não tem margem para julgamento, para inveja, para angústia, para ódio, para nenhuma atitude ruim. Aquele momento é exclusivo para a caridade. O médium que incorpora de verdade, não estou falando que alguém lá incorpora de maneira falsa, não, pelo amor de Deus, tá? É só para contextualizar o contexto, desculpa a redundância, é só para contextualizar a questão de que o momento puro, verdadeiro, enfático na caridade não dá margem para qualquer tipo de coisa negativa. Pode ter um médium e chegar o pior inimigo dele ali no terreiro, se ele tiver se entregar àquela causa, só vai reinar um sentimento, que é um amor. E por que tem esse sentimento do amor? Porque tem um espírito superior livre de qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento atrasado, que vai fazer com que aquele médium sinta de fato o que é ser um espírito superior. Quem incorpora sabe que isso acontece. De tal modo que o inverso também é verdadeiro. Quando a gente incorpora um espírito obsessor, um espírito sofredor, a gente sente também as energias, os sentimentos, tudo que é negativo daquele espírito. Aí entra a nossa evolução como médium, como pessoa, de doutrinar um espírito inferior para que ele evolua. Porque muitas das vezes, quando estamos com o espírito obsessor, é uma missão da gente trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa moral e orientá-lo através dos nossos guias e através também da nossa evolução, do nosso merecimento, né? Por vestir a camisa branca, vestir a bandeira da Umbanda, a bandeira de qualquer religião que pratique o bem, tá ok? No caso, a referência é Umbanda. Então, gente, no terreiro a gente consegue pegar uma cordinha e subir, pelo menos subir, olhar e sentir o que é o céu. Aquele pedacinho ali que a gente pisa durante alguns minutos, algumas horas, sábado, quinta-feira, seja qual for o dia da sua sessão, aquilo é um pedaço do céu. Aproveite. Por quê? Aproveitar. Porque está acontecendo uma coisa chamada evolução planetária, a transição da Terra do mundo de provas e expiação para o mundo regeneração. E eu vou explicar basicamente o que é isso. A pluralidade dos mundos, né? Essa pluralidade tem 5 categorias. O mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é a Terra, é o segundo. O mundo de regeneração, que é o que a Terra está se transformando, e não existe expiação, né, nessa categoria. O mundo ditosos, que são onde o bem sobrepõe o mal, e o mundo celeste ou divino, aonde estão os espíritos exclusivamente puros. Então note uma coisa: a pandemia é um meio de purificar o planeta e também fazer com que os espíritos imperfeitos tomem consciência do que é o amor, a caridade, o cuidado, o bom senso, a preservação de si e a preservação do próximo. E olha que é a segunda categoria de mundo. Primeira, mundo primitivo. Segunda, mundo prova e expiações. E olha a ferramenta que o Papai do Céu está usando para mudar esse mundo, para mudar os filhos. Foi até o que eu falei numa outra palestra. Deus está dando uma única pena para todos, para falar: meus filhos, essa morada vai mudar. Transforme-se, mude, evolua, melhore, para que você seja merecedor da próxima morada. Por que isso? Porque os espíritos que
por rebeldia, não evoluírem, eles vão ter que morar em outro mundo. Isso é um fato. É uma questão de entender que é uma evolução. Vamos tentar fazer uma analogia com a escola. Quando a criança entra na escola, ela vai estudando e evoluindo de classe para classe, vai subindo até chegar à faculdade. Quando a criança repete, ela volta. Ela não fica na mesma classe que aqueles alunos que estudaram e passaram de ano permaneceram. É a mesma coisa. E é injusto isso? Não, não é injusto. É totalmente justo e condizente com o cenário que vai fazer com que aquela criança evolua. Eu já repeti de ano, na época que eu estudava, e a sensação é horrível. Porque eu via os meus amigos, eu tinha um vínculo com os amigos, né, como tenho hoje, todo mundo na sala, todo mundo naquela rotina do dia a dia, e putz, repeti de ano. Aí batia aquela tristeza, caraca, não, vai dar tudo certo. Mas no próximo ano, eu tinha uma bagagem e via meus amigos na outra sala. Aí batia o arrependimento, caramba, se eu tivesse estudado, eu estaria junto com os meus amigos. Isso num cenário de 12 meses, né, que é o ano letivo. Agora, vocês já imaginaram esse cenário, tratando de vários anos, centenas de anos, para você poder acompanhar a evolução daqueles que estão com você? Você já parou para pensar? É até confuso pensar isso. Por quê? A evolução é individual. Você, por exemplo, não pode comparar a sua evolução moral, os seus passos terrenos, os seus passos espirituais, com o da sua esposa, com o do seu filho, com o da sua mãe, com o da sua avó. É algo muito da persona, querer evoluir ou não. Mas já parou para pensar que você tem meios próprios para poder evoluir e talvez você não esteja utilizando desses meios e que ao desencarnar você pode ser pego de surpresa com a consciência pesada de que não utilizou os meios para evoluir, e você pode fazer uma regressão a um planeta que você não vai estar satisfeito. De fato, isso pode acontecer. Do mesmo modo que, repetir de ano, você consegue ver de perto essa situação. E Deus faz isso por uma questão de justiça. Porque, pensa bem, você, hoje, teria condições de viver em um lugar onde só tem os espíritos puros, onde não tem nada de ruim, não tem inveja, não tem raiva, não tem as picuinhas do dia a dia, não tem cerveja, não tem cigarro, não tem churrasco, não tem nada de vício. Papai do céu pega você e coloca no mundo desse. Hoje você teria condições morais, intelectuais, físicas para poder estar num lugar desse? Respondo por mim, não teria. Tem que melhorar muito, tem que evoluir muito, tem que tirar um monte de vícios, um monte de comportamentos ruins e pensamentos ruins para poder me imaginar no lugar deles. Gostaria de estar assim, seria maravilhoso saber o que é a verdadeira felicidade. Mas temos que ter humildade para perceber que não é o momento de pisarmos num lugar desse. Contudo, temos condições morais e espirituais, temos recursos para aprender e principalmente temos um contato direto com o plano espiritual, seja no terreiro, seja numa igreja, seja fazendo uma prece, seja lendo livro, ou seja agindo como Jesus. Por que agindo como Jesus?
Jesus é negado todos os dias pela gente, principalmente nessa pandemia. A gente nega Jesus quando a gente nega um prato de comida, quando a gente nega uma palavra, quando a gente age de modo contrário ao que o nosso coração pede, a parte boa do nosso coração pede. E para estar num plano superior, um plano puro, a gente não pode negar Jesus, principalmente nas pequenas atitudes. Só de falar, eu penso em várias coisas que eu fiz hoje que eu neguei Jesus. São pequenas atitudes que eu poderia ter saído do automático e ter feito o correto. À medida que a gente vai evoluindo, quando e onde ocorre a aceitação de Jesus Cristo. Por isso que temos que interpretar que a evolução planetária ocorre em modo paralelo à evolução do espírito. E você vai ter a morada que você merece. E todos nós temos que caminhar em direção à melhor morada. E o que eu posso dizer para vocês, para encerrar a palestra, é o seguinte: o momento atual é crítico, por vários fatores. Não cabe ficar repetindo, pandemia isso, pandemia aquilo outro. Todos sabem o que a gente está passando. O que a gente tenta colocar nesse canal é uma visão espírita. Uma visão espírita que tem que caminhar lado a lado com uma visão moral. E uma visão moral que tem que ser voltada para a prática. Tá? Está todo mundo na mesma tempestade, porém cada um com um furo no barco diferente. Cuide do seu barco e a tempestade vai passar. Vai passar de modo que você vai evoluir junto com o planeta. E quando você desencarnar, você vai colher o resultado dessa evolução. Temos que todos os dias buscar força para poder matar todas as amarguras, tristezas, sentimentos ruins que essa pandemia vem causando. E ninguém vai ficar desamparado. Mas o que ocorre muitas vezes é que nós perdemos um pouco da fé. E aí a gente fica desamparado por nós mesmos, até olhar para o céu e ver que tem uma legião de espíritos ao nosso lado. Então, meus irmãos, evoluam. Hoje somos espíritos imperfeitos, porém inteligentes e com bondade no coração. A nossa inteligência faz com que nós tenhamos a capacidade de decidir o que é bom e o que é ruim, o que é moral, o que é imoral, o que é ético ou o que é antiético. E tudo com base no conceito do amor, de caridade e de respeito às leis divinas. Muito obrigado por tudo. Desejo a vocês muita força, muita paz, muita luz e que vocês tenham prosperidade e principalmente a prosperidade mental de bons sentimentos, que é o que vai dar energia para ocorrer a prosperidade material. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus, e assim será. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade,
Estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Muito obrigada pelo esclarecimento e pela paz que nos envolveu durante essa sessão de mesa. Que nosso Pai Maior continue iluminando a todos. Pai amado, orai por nós, nos proteja das doenças e das maldades dos homens. Nos dê sabedoria e paciência para que possamos enfrentar esse momento tão sofrido. Acalme nossos corações, que possamos sentir a sua presença e de nossa Mãe Maria em nossas vidas. Que nunca nos falte a fé, a esperança e o amor. Nos conceda uma semana iluminada, meu Pai. Meus irmãos, fiquem bem, se protejam, se cuidem e até breve. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.